Hoje o Nonsense Futebol vai fazer um negócio diferente. Conversar com um torcedor que não tem time pra torcer. É meio engraçado, mas vocês vão ver que na prática é até meio triste. O nosso papo hoje é com o Robert Souza, que é torcedor do Paraná Clube, também jornalista na Rádio Transamérica. Ô Robert, como é que é essa história de torcer para um time que hoje praticamente não existe, né? Porque vai jogar só, talvez, em 2024? A princípio, 2024 é para jogar, né? Tem o calendário, se vai jogar ou não, porque existe uma série de questões, é bem complicado, mas é um sentimento diferente. Como torcedor, é um vazio que fica, né? Porque as pessoas gostam de futebol, né? Você gosta do futebol e você tem uma razão pelo futebol. A razão é o time. 2020 começou a pandemia, né? Então, 2020 começou a pandemia, passou todo o período ali sem poder jogar com torcida. 2021 teve a reta final da Série C, a última rodada da Série C. O Paraná já estava rebaixado, pode jogar com torcida, né? Mas optou por não colocar ali. Eu lembro que foi bem no final de semana que eu comecei aqui na Rádio Transamérica. Eu fiz esse jogo já trabalhando, então era a última rodada, Paraná e Oeste, as duas equipes já estavam rebaixadas, então não se teve torcida. Eu lembro que na noite, né? O jogo foi à tarde, à noite teve Coritiba e Guarani com uma limitação de público, então 2021 descarta-se torcida. 2022, o Paraná jogou o campeonato estadual, acabou rebaixado, teve toda a confusão na última rodada, né? Jogou com público e teve toda a participação na Série D com torcida. E por conta dos incidentes que teve na série, na primeira divisão paranaense, na última rodada, o Paraná foi punido com 5 jogos sem públicos, que cumpriu esse ano na divisão de acesso. A primeira fase, o Paraná fez 5 jogos em casa e 4 como visitante. Os 5 como mandante e não teve torcida. Teve uma outra equipe aqui, o Andraus, que alugou o estádio do Paraná, que também dividiu o estádio do Paraná nessa divisão de acesso, junto com o Patriotas, né? Então, 3 equipes jogavam na Vila Capanema. O Andraus teve um jogo com o Paraná, só que como o Andraus como mandante. Então, na prática, o único jogo que o Paraná teve torcida esse ano foi contra a equipe do Andraus, né? Acabou sendo tudo da forma mais trágica possível, né? Última rodada, para quem não sabe, o Paraná chegou com chance de classificação, tinha que vencer o jogo dele, torcer para o resultado paralelo, que aconteceu, mas o Paraná levou um gol no último lance do jogo, tomou empate em 2-2, foi eliminado, ou seja, não basta o Paraná estar numa fase muito ruim, é ainda uma fase muito ruim, da pior maneira que poderia ser, né? Então vamos lá, vamos acrescentar algo que consegue piorar, com lei do ex. Lei do ex ainda no último jogo. Lei do ex nos 2 gols. Então, assim, eu estava aqui na rádio trabalhando, né? Então, foi um cenário trágico, foi trágico, assim, pela forma que a gente foi descrevendo. Mas começou com o Patriotas perdendo um pênalti. Perdeu um pênalti quando estava 0-0, o resultado do outro jogo não ajudava. O Paraná tomou o gol, saiu atrás, conseguiu virar e tomou esse empate na reta final da partida, no último lance. Até, depois a gente pode colocar aí para quem está acompanhando a gente, a narração aqui da Transamérica, porque foi algo tão emblemático que o nosso setorista, ele literalmente previu o gol, previu toda a situação. Uma falta desnecessária, cruzamento para a área, a zaga falhou, faltando ali 20 segundos para o jogo acabar, então não tinha nem aquela alegação que, passou o tempo. Não foi, cara. Foi tudo legalizado, assim, o lance, dentro do tempo de jogo, né? Falha individual. Fechou o Patriotas para completar o carrinho, apareceu o Anderson Tanque e levantou o adversário na botina. JJ. Olha, que os Santos ajudem o Anderson Tanque, porque se o Paraná toma um gol de empate agora, ele vai ser massacrado. Desnecessário o carrinho que ele deu na lateral. Patriotas, cruzamento lá pra boca do gol, bola viva, o cruzamento era batida. Olha o gol aí! Eu avisei. Olha o gol aí, gol do Patriotas! Mas é isso que assusta, porque o Paraná fez 3 vitórias em 9 jogos. Ele venceu os 2 que foram rebaixados. São os 2 times rebaixados, sendo que a equipe que foi rebaixada, o Araucária, ela foi montada em cima da hora porque teve uma desistência, né? O União de Francisco Beltrão, ele acabou desistindo da participação na segunda divisão, que foi a equipe que caiu com o Paraná ano passado, desistiu, então não participou. O Araucária, que foi o terceiro colocado da terceira divisão, recebeu o convite para participar, acabou aceitando e foi o saco de pancadas. Em 9 jogos, teve 9 derrotas. Mas é uma sensação de impotência. Não dá. O time é ruim.
pô, se tá nessa divisão, é porque o time é ruim, é porque o clube tá vivendo um momento ruim, não tem como investir, mas não conseguir classificar, não ficar entre os 4 melhores da segunda divisão do Campeonato Paranaense, olha, você tem que se esforçar muito para isso. E até tem uma frase que o presidente Rubens Ferreira de Silva, quando assumiu o clube, ele falou, né? Estava ali na reta final da Série C em 2020, né? Isso, no momento ali que o Paraná, 2020 e 2021, foi o que o Paraná disputou. Estava num momento ali onde já não, talvez não conseguiria salvar o clube, mas ele deu uma declaração que é muito emblemática. O Paraná está numa fase ruim. Eu seria muito incompetente se eu deixar o Paraná numa situação pior do que ele já estava, jogando a terceira divisão nacional e na primeira divisão estadual. Hoje não se tem perspectiva. Então, o Paraná foi literalmente não foi nem numa ladeira, não foi numa espiral. Ele caiu de ponta, se mergulhou de ponta, assim, e onde você acha que tem, se o buraco é fundo, cara, o Paraná parece que é mais fundo do buraco ainda. Eu ia te dizer isso, né? Porque ainda existe uma terceira divisão estadual, né? Há para onde cair. Ao mesmo tempo que o Paraná chegou a flertar com a classificação, flertou diretamente ali com o rebaixamento. É claro que as equipes que caíram são realmente muito abaixo, mas na questão de pontuação ali, em um certo momento, eles estavam um ponto acima da zona de rebaixamento. Então foi algo, assim, o torcedor ele nem fica mais indignado, assim, ele perdeu o poder de indignação. Minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora esse mês. E pandemia e tudo mais, dá pra gente dizer que a gente tá aí praticamente 2 anos, entrando no segundo ano aí, livre totalmente de máscara, sem nenhum tipo de restrição e tudo mais. E eu queria levar minha filha no estádio de futebol. Por conta dessa desclassificação, eu não vou ter a oportunidade. Quero que ela goste de futebol, vai ficar cada vez mais difícil eu lidar. Se o Paraná não se recuperar a um curto prazo, né? Minha filha vai fazer 4 anos, não se recuperar até uns 7 ali, onde as crianças começam a ter esse tipo de vontade, eu não sei o que será dela futebolisticamente. Não terei nenhum poder de decisão. Vou deixar a onda levar. E é muito triste ter isso. Eu, sinceramente, não sei se ela também ia ficar cativada vendo um Paraná e Araucária. Não, mas aí é aquela coisa do pai, do orgulho. Filha, eu cresci vendo isso aqui, você também vai. Você pode ter seu poder de escolha, mas você vai passar por isso para você dizer assim, eu não quero ver isso. Sabe aquela coisa que é ruim? É ruim, mas você vai provar, vai saber que é ruim para você ter poder de escolha. O que te faz ainda torcer pro Paraná e acreditar, cara, vai melhorar, em menos de 5 anos a coisa vai estar melhor? Eu acho que eu não acredito numa melhora a curto prazo, no exemplo que eu citei da minha filha. Eu não sei se eu torço, se eu já torço ou se eu só acompanho, porque o lado profissional te deixa muito bloqueado com esse sentimento, assim, sabe? Eu acompanho, mas não tenho mesmo, assim, de verdade, uma perspectiva que vá se resolver assim a longo prazo. Até porque, se tudo der certo, ele vai ter calendário nacional em 2026. 2026, exatamente. 2024 joga a segunda divisão, 2025 promovido para elite, para 2025 classificar para a Série D de 2026. Se tudo isso der certo. Então, são raros os casos que isso podem dar certo, assim, de conseguir uma sequência de acessos, uma montagem decente de time. O que talvez tenha uma diferença desses clubes aí que quase sumiram, posso dizer assim, é que Paraná tem uma grande massa de torcedores. Os clubes que disputaram a segunda divisão, o Patriotas, um clube criado recentemente, o Andraus o Patriota e o Andraus são 2 clubes que se classificaram, não tem torcida. São aqui, o Patriotas é aqui de Curitiba, né? E o Andraus ele é de Campo Largo, então ele não tem torcida, são um clube empresa. Então, pro negócio do futebol, é muito bom. Categoria de base, revelação e tudo mais. Mas não tem o que o Paraná tem. E o Paraná achou que com peso de camisa, com tradição, ia subir. E o futebol há muito, 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 muito tempo não é assim. Falando com o Robert, jornalista, eu vou te pedir para dar um resumo. Para quem não conhece a história, não sabe o que aconteceu, o Paraná estava numa primeira divisão nacional em 2015. Não fala nem 18. das... Hã? 18.
Isso, 18, perdão, eu falei 2015. 2015 foi o Joinville, eu confundi. 2015 Joinville, eu tava lembrando de clubes que deram uma sumida nacional. Joinville também morreu, e agora o Paraná em 2018, menos tempo ainda, estava numa Série A e sumiu do mapa. Num grande resumo, o que aconteceu? Voltaria até um pouco mais atrás, né? O Paraná ele caiu lá em 2007, jogou a Libertadores, caiu no grupo do Flamengo, e tudo mais, fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de 2006, jogou a Libertadores, foi mal e acabou caindo. No ano que o Corinthians também caiu. Essa foi porque o Paraná chegou há algum tempo ser o único time de Curitiba na elite do futebol brasileiro. Isso não é pouca coisa, não. Para quem vê o Atlético hoje na situação que está, imaginar que há 15 anos atrás era, não digo que rivalizava com o Paraná, mas era equipes de uma mesma divisão, disputando o mesmo campeonato. O Paraná caiu para a segunda divisão, ficou 10 anos na segunda divisão. Isso diminuiu o Paraná em relação aos próprios rivais aqui da cidade de uma forma muito grande. Conseguiu uma boa campanha em 2017, no ano que o Internacional também acabou subindo, teve um jogo histórico. Para se ter uma ideia, na época, o Paraná mandou o jogo contra o Internacional, aproveitando essa boa fase, o jogo contra o Internacional na Arena da Baixada, estádio do Atlético, e ele teve o maior público que o Atlético já teve até então na história do estádio. Então levou quase 40 mil pessoas, venceu o Internacional, fez uma boa campanha naquele ano também na Primeira Liga, acabou subindo. E na primeira divisão sabia-se que não seria fácil, o objetivo era propriamente a manutenção, mas ali começou a cair de bico, literalmente. Chegou no momento do campeonato onde o Paraná não disputava, não conseguia ter forças, né? Tomava o primeiro gol, não conseguia reagir e acabou caindo até com uma das piores campanhas da história, passou um turno praticamente sem vencer. Na Série B de 2019 ainda conseguiu uma manutenção ali, terminou na sexta posição e acabou não conseguindo acesso ali por 2 rodadas, mas as más administrações que já vinham antes do clube e que, de certa forma, tiveram um auge ali em 2020, comecinho do ano da pandemia ali. Na Série B de 2020, no ano da pandemia, o Paraná virou o turno na quarta posição, ele chegou a liderar o campeonato. Então, mandou o Alan Al embora, até que o Alan Al hoje está no ABC. O Paraná perdeu para o Cruzeiro no fechamento do turno, o Paraná estava em quarto lugar e resolveram mandar o técnico embora porque achando que era pouco. A questão é você ter força para sair do fundo do buraco e mostrar uma constância nos trabalhos. Aqui o que dificilmente vai acontecer. Está perdendo espaço para outros clubes e empresas e não vai gerar novos torcedores. Vai gerar uma concorrência para um novo time. O torcedor, eu acredito que, não digo se o Paraná acabar, mas vai ficar esse tempo sem atividade, novos torcedores, novos pais que vão ter filhos, não vão colocar o filho para torcer para Patriotas, por mais que ele seja paranista, para não dar o gosto de torcer para Atlético ou Curitiba. Ele vai falar, filho, seja, escolha o que você quiser torcer, enfim. O time pode estar numa draga, mas está jogando, tem um ambiente legal, cara, você vai gostar daquilo, você vai aprender a gostar daquilo. Mas você não tem nem um ambiente ruim, não tem nem um jogo ruim para você ir. Cara, não tem, isso é desanimador, não tem. Bate esse medo de o Paraná acabar? Cara, eu acho que para zerar dívidas, para fazer esse tipo de coisa, eu acho que poderia ser uma boa solução. Porque assim, aquilo que a gente aquilo que eu te falei agora há pouco, a gente parece estar se acostumando com um pouco, né? Já ficou de agosto até abril sem jogar, né? Da eliminação da Série D do ano passado, em agosto até abril, agora vai ficar de julho, né? Até, até abril do ano que vem. Então, você está se acostumando já com um período sem jogos. E isso pode poder se tornar permanente por um período, não vai doer. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas não vai doer tanto. Não vai. Por quê? Infelizmente, você ficou acostumado com isso. É estranho dizer, né? E assim, a gente fez as contas esse ano. O Paraná, se chegasse até a final, ia jogar 13 vezes esse ano. Ano que vem vai ser repetido, vai fazer 13 jogos. E uma dúvida só para encerrar o papo, já te liberar. Como é que é com os teus amigos paranistas? O que o pessoal que é paranista fala hoje em dia? Não fala nada. Cara, exatamente. Eu acho que o pessoal perdeu esse poder de indignação. É um sentimento muito estranho, muito estranho.
É clichê eu falar assim, é só quem é torcedor vai poder falar, né? Quem torce. Eu brinco com os amigos, por exemplo, eu vou brincar até com o que aconteceu ontem com o Palmeiras. A torcida do Palmeiras protestando por conta do avião. Saiu o Danilo e trouxeram o avião como reforço. Os caras estão de brincadeira, velho. Tudo bem, ganhava 2 jogos, há 2 jogos não marcavam gols e estão fazendo protesto. O Coritiba aqui, para trazer para nossa realidade, não vence há 18 jogos. Tudo bem, pô, é uma crise tamanha, sem fim. O treinador pistolou no último jogo. Os caras ainda estão numa primeira divisão. Se cair, vai jogar a segunda, já tem o calendário nacional. Mas ó, é o tamanho do teu problema. Robert, eu vou te liberar, obrigado pelo papo. Acho que. Espero que tenha sido um alívio para ti poder desabafar um pouquinho como paranista. Cara, mas é verdade, porque a gente não tem muita oportunidade de falar, né? A gente não tem muita oportunidade de falar por conta de uma série de questões, mas é importante também porque a gente tem a realidade dos grandes jogos, dos grandes eventos, dos grandes times, dos grandes jogadores, e a gente vendo essa realidade, onde o Paraná se enfiou, cara, você vê que existe futebol e que o futebol é maravilhoso, cara, e que faz torcer mesmo que você não. Quem é torcedor mesmo, cara, torce pelo time, cara, independente onde for, e a gente vê isso, cara. A gente consegue ter a percepção disso que, putz, tá passando um jogo, putz, é um time ruim, cara. Putz, você vai acompanhar porque é o teu time, cara. É a tua grande paixão, é o que você torce, é o que te move. Então é muito doido o que esse tal do futebol faz com o torcedor, cara. O que o brasileiro tem pelo futebol, essa relação é algo fora da curva.